E eu já fui ver pessoalmente. Eu falo, eu não gosto de ficar só na teoria, na filosofia, não. O ano passado, em maio, eu e o meu secretário de Segurança Pública, inclusive é um cara bom para você trazer aqui, o Rogério Greco. Já publicou uns 20 livros, foi do Ministério Público. Então, Matheus Simões, Rogério Greco. Rogério Greco é o atual secretário de Segurança Pública de Minas. Ele dá palestra aí no Brasil inteiro. Você vai gostar de bater um papo aqui com ele. Eu fui com ele em El Salvador conhecer a experiência mais bem-sucedida da história da humanidade em redução de homicídios. El Salvador reduziu os homicídios em 99%. Sobrou ninguém na rua, né, porra? Sobrou muita gente. Prenderam só 25 mil só. De quantos? De um país de 6 milhões de habitantes. Tinha 30 mil, o cara prendeu 25, tô zoando. Prenderam 0,3% da população, mais ou menos. Mas a vida lá mudou do inferno para o paraíso. Eu conversei com umas 40 pessoas, gente humilde que mora em comunidade, estudante, a quitandeira, o dono da mecânica, o dono do barzinho lá. Todo mundo falou, Zema, a nossa vida melhorou demais aqui, porque antes quem mandava aqui eram os faccionados. Antes quem vinha aqui extorquia a gente, cobrando $300 por mês, porque o cara tinha lá um barzinho do tamanho desse seu aqui, vendendo coisa ensacadinha lá, entende? Era uma extorsão em tudo, na conta de água, de energia, de internet. E o que foi feito lá foi, você é faccionado, você é de uma organização criminosa, então você está enquadrado como terrorista. Você é terrorista, no mínimo 25 anos de pena, sem direito a qualquer benefício. E redução de 99%. Sabe quais os efeitos colaterais disso? O turismo bombando. Encontrei com um brasileiro que vai lá surfar há muitos anos. Ele falou, nunca vi esse país com tanto turista. 300 mil salvadorenhos, 5% da população do país que moravam nos Estados Unidos, outros países, voltando para lá. Até criou um problema habitacional lá. Foi tanta gente voltando com a melhoria do país que o governo agora lá está lançando mais habitação para poder colocar todo esse pessoal. No Brasil nós temos 4 milhões de brasileiros fora. Eu tenho certeza que um dos motivos que levaram eles a ir para fora foi a questão da segurança pública. O Lucas mandou aqui. Você não acha imoral sancionar o aumento salarial de quase 300% em 2023, de 10 para 41 mil, enquanto o Brasil enfrentava inflação, dificuldades econômicas e queda no poder de compra da população? Ô Lucas, é legítimo dar uma perturbada mesmo, dar uma enchida de saco no Zema mesmo, mas pô, 2023, ladrão, certeza que tu já respondeu essa um monte de vezes. Vai lá. Eu já respondi até aqui para você. Primeiro, desde que eu sou governador, eu dou o meu salário. Se eu estou ganhando 5, 10, 50, 100, não vai fazer diferença para mim. Mas eu fiz essa correção por uma questão de transparência e de justiça. Lá em 2007, o governador de Minas reduziu o salário dele e dos secretários numa medida populista em 50%. Um secretário de Educação de Minas Gerais que lidera 200 mil colaboradores ganhava R$7 mil até eu fazer essa correção aí. É menos do que secretário de Educação de cidade pequena. Uma pessoa à frente de 200 mil pessoas. Então aquilo era para inglês ver, porque no passado o salário era esse, só que colocavam as pessoas com vários penduricalhos, em vários conselhos, etc., e acabava pagando, era 50, 80 mil reais. Eu falei, eu gosto das coisas certas. Em vez de ficar falando que ganha 7 e está ganhando 70, vamos colocar a pessoa ganhando o que ganha nos outros estados, que é 25, 28 mil, e acabar com esses penduricários que existiam. Então foi o que nós fizemos lá em Minas. Hoje, se está lá tanto, é tanto. Exceto 2 secretários, um que veio do BNDES e outro que veio da Caixa, que ganhavam muito mais,
esses têm assento num conselho de administração e são pessoas qualificadas para ocupar esse cargo, porque senão eles teriam ido para Minas e sido prejudicados. Mas tudo transparente, tudo disponível para quem quiser ver. Mais uma vez, não tem corrupção, não tem escândalo, ficam pegando em, como que fala, minúcias, né? Em detalhezinhos, mas está aí a explicação, não temos o que temer. E essa daqui então, Luiz Assis, ó. Zema tá focando seu discurso no STF e intocáveis, entendo. Mas o que fará com a bomba do endividamento da União? Com ou sem STF, as contas públicas estão um desastre. Aí, mais uma vez, as contas estão um desastre, mas está tudo em dia, Igor. E quando estava uma maravilha na época do PT, funcionário não recebia 13º, prefeito renunciando porque não recebia a parte dele do ICMS. Uma família que está com as contas todas em dia, pagando tudo, reformando a casa, será que ela está numa situação ruim? Ou é a família que não está pagando a empregada, que não tem dinheiro nem para trocar a lâmpada, que está numa situação ruim? Eu acho que a pessoa aí, primeiro, não está tão bem informada. Mas vale lembrar aqui, toda a dívida que existe lá em Minas hoje foi feita antes do meu governo, a atual que está lá. Você sabe qual que foi o único documento que eu não assinei como governador? Financiamento e empréstimo. Nunca assinei eu não fiz 1 centavo de dívida. Fica aqui, eu pago 10 mil se alguém encontrar um contrato de financiamento. O Pablo Marçal fez esse aí, desafio, aí se fudeu e não pagou, hein? Teve de pagar, foi? Não, ele se fudeu e não pagou, porque ainda a gente sabe que é mentiroso, né? Então, não teve financiamento, porque Minas não tem nota de crédito, você entendeu? Ninguém vende, financia e empresta para Minas Gerais. Minas era um estado inadimplente. Agora, alguém que há 8 anos atrás devia o equivalente a 7 salários que ele ganhava. E hoje deve o equivalente a 5 salários que ele ganha. Ele melhorou. O valor pode até ter aumentado, mas a capacidade de pagar ficou melhor, você concorda? É o que aconteceu lá em Minas. Então eles falam, a dívida aumentou, mas o que vale é a capacidade de pagamento. E tá aqui, ó. Eu sempre ando, peço a equipe para trazer, ó, dívida de Minas Gerais, os aí, fatos. Tá aí, ó. Isso aqui tá disponível na internet? Se não tiver, eu peço para colocar. Tá, minha equipe tá falando ali então que tá disponível. Então tá aí para todo encontrar lá no mundo. Instagram. Deve ser. Tá, é um site, tá bom. Agora, um detalhe importante. Quando eu assumi, ninguém vendia para Minas. Nenhuma empresa vendia. Hoje todas vendem. As pessoas vendem para quem paga ou para quem não paga? Para quem paga. Pergunta os... a menos que tu seja o Corinthians. A galera vende também, né? Então, tá vendo só, né? Então, os caras estão no transfer ban, inclusive. Hoje todo mundo vende, na época ninguém. Ó, a gente tem ali 5 minutos para acabar. E o Anônimo mandou a última aqui, ó. Zema, em alguns estados do Nordeste, o Novo tá dando mais foco na candidatura do Flávio do que na sua. Se quiser ter chance de ganhar, tem que ser conhecido por aqui. Tô devendo uma ida ao Nordeste. A última vez que eu fui lá já deve ter uns 6 meses, eu ainda era governador. Eu estou em dívida com ele, sim. Vou lá o quanto antes. E é uma região onde eu sou pouco conhecido, mas é uma região que eu admiro muito, né? As melhores praias do Brasil, um povo caloroso e gosto muito. Boa. Então, Zema, muito obrigado pela moral, obrigado por vir aí, obrigado pelo teu tempo e a gente vai ter que conversar de novo no futuro, né? E eu espero, de verdade, não na vibe de quanto pior, melhor, mas na vibe de deixar mais esclarecido o que está acontecendo no Brasil, que quando a gente voltar a conversar, que a gente consiga ter mais informações sobre o que acontece com o Banco Master. Exato. O Banco Master ainda vai render muita coisa pela frente, porque vem aí delação premiada. E eu quero aproveitar aqui para agradecer o convite, prazer estar aqui com você. E lembrar todo mundo que está nos acompanhando, em Outubro Brasileiro vai ter uma decisão muito importante. Se vai manter lá em Brasília os intocáveis
ou se vai colocar lá os brasileiros de bem. Agora que tu tinha que dar ali. Não é isso? Estou lutando aí para que sejam os brasileiros de bem. Boa. O brasileiro merece um governo melhor. Boa. Merece gente mais qualificada no setor público. É o que nós fizemos em Minas. E lembrando que Minas é uma amostra do Brasil. É o estado que mais tem municípios, 853. Ali tem um pedaço do Nordeste, um pedaço de São Paulo, do Rio, do Centro-Oeste. Um estado difícil de administrar, porque é muito heterogêneo. E nós demos conta lá. E quem dá conta em Minas, dá conta no Brasil também. Boa.